Olá, olá gente, então vamos dar início à nossa segunda aula de língua portuguesa, nono ano. Vamos estudar então aqui a concordância verbal, dar continuidade na verdade, né? Bom, estávamos então conversando sobre a concordância do verbo ser. Vimos que o verbo ser concorda com o sujeito gramatical quando for representado por uma pessoa ou um pronome pessoal do caso reto, certo? Lógico. Bom, só que nós vimos aqui que existe uma exceção, né? Como assim? São várias, na verdade. O verbo ser, quando não tem um sujeito gramatical, como quando ele indica horas ou datas também, ele tem que concordar com o numeral. Então você fala, são 20 horas. Ou, vamos dizer que a pessoa fale 8 horas à noite, né? Em vez de falar 20 horas. Então, você vai falar, são 8 horas. Você jamais vai dizer, é 8 horas. Mas as pessoas falam assim, não é? Isso aí pode, no caso, se tornar uma regra em pouco tempo. É tanto que a gramática, no caso do dia, vamos colocar aqui. Hoje são 3 de novembro de 2020. O que acontece? As pessoas geralmente falariam, hoje é 3 de novembro, né? Não vai haver concordância com hoje. Hoje é uma adjunta adverbial. O sujeito não concorda com a adjunta adverbial. Aliás, desculpe, o verbo não concorda com a adjunta adverbial. Ele concorda com o sujeito, mas neste caso não existe sujeito gramatical. Então ele concorda com o numeral. Se são 3, né? Se é o número 3, então nós temos de fazer a concordância. Hoje são 13 de novembro de 2020. Você não vai dizer hoje é 3 de novembro de 2020. Essa aqui é a situação, né, que faz com que a concordância verbal seja um pouco complexa para o aluno. Por quê? Porque você fala uma língua e a regra, no caso a regra formal, aquela regra que então é exigida em concursos públicos, no PAS, no Enem, que logicamente são os objetivos de um estudante. Então essas regras, elas são diferentes daquilo que o aluno geralmente fala no seu dia a dia. Então hoje são 13 de novembro, e não hoje é 3 de novembro. Só que a gramática prescritiva já está fazendo modificações. Hoje, a gramática está dizendo que existe um número, ou aliás, uma palavra aqui subentendida, dia. Aí você diz, hoje é 3 de novembro de 2020. Na verdade, hoje é o dia 3 de novembro de 2020. Só que nem todas as gramáticas aceitam isso, certo? Essa aqui é a situação, então, complicada. Por quê? Existem duas situações importantes para o aluno, né, no caso, prestar atenção. Uma é, você vai fazer uso da regra prescritiva, ou você vai fazer uso de regras que já são até consideradas prescritivas, mas que são exceções por enquanto. Ainda não foram aceitas por todas as gramáticas, todos os estudiosos que então podem produzir uma gramática, né? O que estou querendo dizer? Existe aquela escrita que é considerada uma escrita correta. Vamos dizer que você esteja trabalhando no órgão público. Aí você vai escrever essa frase aqui. Você tem de escrever hoje são 3 de novembro, e não hoje é 3 de novembro. Porque existe um certo preconceito linguístico para quem fala hoje é 3 de novembro. E pela escrita tradicional, esta aqui é a regra que deve ser obedecida, tá? Só que numa prova, muitas vezes, se você disser que hoje é 3 e que está certo, muitas vezes você pode fazer um recurso, se porventura disserem que você cometeu um erro. Porque hoje algumas gramáticas já aceitam, alguns estudiosos já aceitam. Se um só estudioso reconhecido aceitar, então você já pode apontar em uma prova como do PAS ou do Enem, que, no caso, essa regra tem que ser aceita. Entendeu?
Beleza. São questões, porque o estudo da língua portuguesa é diferente de, muitas vezes, um estudo das exatas, na matemática. Né? A língua portuguesa ela é viva e ela está em constante mudança. E quem estuda a língua portuguesa tem que ter essa ideia, ter no caso, ter esse conceito de que as regras mudam e você tem que estar sempre estudando e se adaptando. Beleza. Temos aqui outra situação da concordância do verbo ser. Olha só. O verbo ser concorda com o predicativo quando o sujeito é pronome indefinido tudo ou os demonstrativos isso ou aquilo. Vou colocar aqui no quadro. Deixa-me ver se vai... Vou apagar aqui, acho que é melhor. Vou colocar o exemplo e depois nós vamos discuti-lo. Então, isso daqui. Aquilo são os resultados de uma aventura, certo? O livro está dizendo o seguinte, que quando você tem como sujeito gramatical os pronomes aquilo, tá? Ou seja, um pronome demonstrativo, ou isso, ou então o pronome tudo, certo? Que é um pronome indefinido. Então, o verbo ele vai concordar com o predicativo. Como assim? Vamos lá, nós temos aqui o verbo, aí para isso nós temos que fazer uma certa análise sintática. Nós temos aqui, então, o verbo, você tem de observar se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, para que você possa entender, então, a concordância verbal. Nós temos aqui um verbo que liga uma característica, aquilo é o quê? Resultados. Então, é uma característica, você está dizendo que aquilo é este, está caracterizando, certo? Então, nós temos aqui a característica, seria um adjetivo, na morfologia. Nós temos o verbo e temos o sujeito gramatical, e este verbo, ele só tem a função de ligar estes dois, ó, aquilo, resultados. O que é aquilo? Resultados. Então, aquilo são os resultados, entendeu? O verbo de ligação tem, no caso, função de ligar o sujeito gramatical, na verdade, o predicativo do sujeito ao sujeito, ou seja, a característica do sujeito ao sujeito. Nós temos, então, aqui um adjetivo na morfologia, mas esse estudo aqui é da sintaxe. Vai ser o predicativo do sujeito. Do sujeito. O que é predicativo? Um predicativo é uma característica, uma qualidade. Muitas vezes as pessoas mais velhas, né, de mais idade, principalmente homens, quando vai falar de mulheres, eles falam assim, tem um jeito bem mais polido, né, essas pessoas. Eu, inclusive, conheço pessoas que fazem uso dessa forma de falar. Ele fala o seguinte, ó, aquela mulher tem muitos predicativos. Ela tem muitas qualidades, entendeu? Ela é bonita, por isso ou por aquilo, certo? Então eles falam, tem muitos predicativos. Por quê? Porque realmente este nome quer dizer uma característica. Agora, quando a característica é atribuída ao sujeito gramatical por meio do verbo de ligação, e o sujeito gramatical é um pronome demonstrativo, aquilo, isso, ou então um pronome indefinido, tá? É um pronome demonstrativo, aquilo, isso, ou então um pronome indefinido, tudo, você pode concordar com o predicativo. Mas a regra geral é que o sujeito, o verbo, concorda com o sujeito em número e pessoa. Mas aqui não. O verbo concorda com o predicativo. É uma exceção à regra. Ou seja, não deveria ser esta, no caso, a regra. O verbo tem que concordar com o sujeito, não com o
predicativo, certo? Ficou claro? Deu para entender? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. O verbo ser permanece no singular quando estiver acompanhado dos termos mais, menos, muito, pouco ou nada. Então, eu vou colocar aqui o exemplo. Vamos lá, olha só, temos aqui. As narrativas de aventura é pouco para conhecer lugares pelo mundo. Bom, aqui está dizendo o seguinte, que quando você tem, então, esses termos mais, menos, muito, pouco, nada, o verbo ser ele vai permanecer no singular. Vamos lá, vamos ver então. Pouco está aqui, ó, certo? Então, quando ele vem aqui, ó, as narrativas de aventura, nós temos aqui o verbo. Este é o sujeito. Sujeito, sempre para você, por exemplo, trabalhar a concordância, você tem de saber fazer análise sintática. O que é análise sintática? De uma forma bem simples, é você achar o sujeito, o verbo e o complemento. Tá? Tá ali, sujeito, verbo e complemento. É a ordem da língua portuguesa, SVC. Beleza? Qual é a questão? Há outros termos da oração? Sim, há outros termos da oração. Há, por exemplo, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Há sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Sujeito, verbo, deixa-me ver aqui, objeto direto, né, o complemento verbal, vamos colocar. E o predicativo do objeto, há várias. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adnominal. Certo? Ou seja, há várias, então, estruturas da língua, tá? Que você pode, então, fazer a sua análise sintática. Qual é a questão que eu estou querendo dizer aqui? No geral, sujeito, verbo e complemento. Você vai, então, procurar o sujeito, as narrativas de aventura. O verbo, você começa pelo verbo. Aqui, ó. Verbo ser na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo. Então, você vai achar qual é o sujeito dele. O que é aqui, ó? As narrativas de aventura. É o quê? Se você obter uma resposta, e essa resposta for uma característica, este verbo é de ligação. Se você obter uma resposta e não for uma característica, for algo que que o sujeito pratica, uma ação, aí o verbo vai ser transitivo ou intransitivo. Beleza, mas este aqui tem uma característica. Olha, aventura, pouco. Pouca aventura, pouco. É uma característica. Verbo de ligação. Quando o verbo ser estiver, então, junto a termos como pouco, tá? Nada, entre outros aí, o verbo deve permanecer no singular. Mas olha como é que esse pensamento, ele é um pouco fora da regra. Porque o sujeito tem que concordar com, o verbo tem que concordar com o sujeito. Foi o que aprendemos? Então, beleza, se foi o que nós aprendemos, aqui deveria estar o seguinte: narrativas é o núcleo do sujeito. Na verdade, você concorda com o núcleo do sujeito e não com o sujeito especificamente falando. Pode ser que se concorde, né, haja concordância com algum termo que faz parte do sujeito, como por exemplo, naquele exemplo primeiro que nós vimos sobre, então, mais da metade das crianças houve o quê? Houve a concordância com a adjunta adnominal que pertence ao sujeito. Tudo bem, mas no geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que aqui é a palavra narrativas.
Se narrativas está no plural, o verbo também deveria estar no plural se nós fôssemos usar a regra, no caso, geral, né? Mas não é isso neste caso. Se o verbo de ligação estiver acompanhado das palavras, dos termos mais, menos, muito, pouco, nada, então nós vamos deixá-lo na terceira pessoa do singular, certo? E aqui está no plural, entenderam? Então é isso. Bom, vamos dar continuidade aqui. Temos mais uma regra. Observação. Não, é só uma observação. É mais comum o verbo ser concordar com o termo que está no plural, tá? Mas você pode concordar desta forma aí, beleza? Então, vamos passar a outra página. Temos aqui, então, o verbo haver agora. Nós vimos a concordância do verbo ser, certo? Vamos ver a concordância do verbo haver. Esta parte do praticando não é bem exercícios. Esta parte aqui, na verdade, trata de alguns conteúdos ainda. Por isso que é importante nós, então, estarmos aqui resolvendo juntos. Exercício, exatamente exercício, é o para fazer em casa, certo? Então, concordância do verbo haver. Vamos lá, então. Temos aqui. O verbo haver, quando tem o mesmo valor de existir ou de acontecimento, é impessoal. Quando estudamos, no caso, classificações do verbo lá no 6º ano, olha só, onde estou voltando, né? Também você vê isso no 8º, as classificações do verbo, conforme a morfologia, nas revisões das classes gramaticais. Então, o verbo, conforme a morfologia, ele pode ser classificado em regular, irregular, anômalo, pode ser também abundante e defectivo. Defectivo, o nome já entrega um pouco, ele é um verbo que apresenta algum problema, algum defeito. Existem 3 verbos defectivos. O verbo pessoal, aquele que você não vai conseguir, por exemplo, designar todas as pessoas e todos os números, né, no caso no singular e no plural, né, na conjugação verbal. O verbo, por exemplo, colorir, primeira pessoa do singular, eu coloro, não dá, né? Ou seja, é um verbo que apresenta um problema, ele não apresenta todas as conjugações. Mas nós estamos falando do verbo impessoal. Existe o verbo unipessoal, que vai tratar de alguns verbos que vão ficar sempre na terceira pessoa do singular, devido a algumas situações de período composto por subordinação. E nós também temos o verbo unipessoal, que trata das vozes dos animais. Mas nós temos os verbos impessoais. São aqueles verbos que, no geral, vão ficar na terceira pessoa do singular, porque eles não têm sujeito gramatical. Geralmente vão, por exemplo, se referir a situações ligadas a fenômenos meteorológicos e algumas regras específicas, como, por exemplo, o verbo haver, indicando existência, tá? Existência, acontecimento, ou então tempo decorrido. Vamos lá. Na existência, eu vou pegar aqui o exemplo do livro. Há 15 pessoas neste local. Só que não, né? Há 15... Está escrito aqui, tá? Pessoas neste local. Olha só, nós temos aqui o verbo no singular. Só que você tem o numeral 15 aqui, ó. Certo? Que está no plural, né? Indica 15 pessoas, então nós temos este verbo no plural, aliás, este número, né? Que indica plural, só que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular mesmo. Por quê?
Pelo seguinte, o verbo haver indicando existência é um verbo impessoal e a regra para o verbo impessoal, se ele não tem sujeito, como é que você vai concordar? Olha só, você tem um sujeito e o verbo. Se o verbo está na terceira pessoa do singular, o sujeito também tem de estar na terceira pessoa do singular. Mas o que acontece quando não há sujeito? A regra é deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque você não sabe exatamente quem praticou a ação. Tá? Por exemplo, vamos dizer que você diga assim, né? Alguém aí precisa, você não sabe quem, precisa de ajuda. Tá? Então, precisa-se de ajuda. Você não vai dizer precisam-se de ajuda. Então, é deixar na terceira pessoa do singular quando o verbo não tem sujeito. O verbo haver aqui, agora que nós vamos analisá-lo, ele não tem sujeito gramatical. Por quê? Vamos analisar a frase, sintaticamente, a oração. Você tem aqui o verbo e este 15 pessoas neste local. Será que é o sujeito gramatical que está posposto ao verbo? Não, ele é o objeto direto. É o complemento verbal objeto direto. Você tem o verbo e você tem este objeto direto. Aqui, no caso, o adjunto é adverbial, tá? Onde? Neste local. Aqui o núcleo do adjunto adverbial. Beleza. Então, nós temos aqui verbo, objeto e adjunto adverbial. Beleza. Onde está o sujeito? Não há. Se não há sujeito, você coloca o verbo na terceira pessoa do singular. Agora, se for o verbo existir, porque o verbo haver, na ideia de existência, ó, existem 15 pessoas neste local. Agora, por que o verbo haver vai concordar com este numeral? Porque esta frase aqui está correta, ó. Existem 15 pessoas neste local. Vamos deixar aqui. Existem 15 pessoas. Vou colocar aqui, neste local. Pronto. Beleza, olha só. Existem 15 pessoas, né, neste local. Porque o verbo está concordando e esta frase está correta. Nós temos que analisar sintaticamente a oração. O verbo ele vai concordar com o sujeito, né? Então é por isso, porque este é o sujeito gramatical. Beleza? Ou seja, 15 pessoas. Existem pessoas neste local? Quantas? 15. Então nós temos aqui o núcleo que concorda com o verbo. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Olha que estranho. Na mesma oração, mudando-se somente o verbo, com o verbo haver, o que vem aqui é o objeto dele. Pode haver um adjunto adverbial, um adjunto adnominal, tudo bem, né? Mas é o objeto, é o complemento verbal. Só que com o verbo existir, o que vier aqui é o sujeito. Então, existem 15 pessoas neste local, é o sujeito. Só está o sujeito pós-posto ao verbo. 15 pessoas existem neste local. E neste local, para você observar como é que é uma adjunto adverbial. Porque ele não acompanha muitas vezes o sujeito. Ele pode até acompanhar. Existem, aliás, 15 pessoas neste local existem. Mas olha só como é que é a posição canônica. Nós já conversamos muito sobre isso. Sobre a posição canônica do adjunto adverbial. Ele vem no final da frase. Depois vem o sujeito, verbo e o complemento. E depois do adjunto adverbial. É a posição canônica dele. Mas o adjunto adverbial você pode deslocá-lo. Então você pode colocar aqui 15 pessoas neste local existem. Neste local existem 15 pessoas. Neste local 15 pessoas existem. Certo, mas o nosso estudo aqui é este. O verbo haver indicando existência sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Você não vai dizer haverá 15 pessoas neste local. Haverá 15 pessoas neste local.
Estou mudando então o tempo verbal para o futuro, né, do presente no modo indicativo. E aqui, então, se ele não tem sujeito, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Mas aqui não, ele tem sujeito, que é o que vem aqui depois. Certo? Espero que isso fique na tua mente, na mente de todos vocês que estão assistindo também a aula, né, o pessoal de casa, pelo seguinte, porque este aqui, né, é um tipo de conteúdo que, então, sempre cai em provas em si, tanto do colégio, quanto provas também, logicamente, de concursos em si, variados, tá bom? Então, beleza, gente. Vamos só ver mais alguma situaçãozinha importante aqui, só para a gente terminar este conteúdo, tá? Nós temos aqui o verbo haver, tá? Também indicando, eu falei que indicando, no caso, existência ou indicando acontecimento, né? Houve muitos acidentes durante o carnaval. Houve, tá? Houve muitos acidentes. Você jamais vai dizer houveram muitos acidentes, apesar de que você vai querer falar isso. Né? Não é houveram, porque é o verbo haver indicando acontecimento. Aconteceu, aconteceram. Agora, se você usar o verbo acontecer, vai acontecer a mesma situação do existir. Aconteceram muitos acidentes, porque aqui nós temos o objeto direto e não há sujeito para este verbo. Terceira pessoa do singular é a regra. Agora, se fosse, por exemplo, acontecer, aí você tinha que colocar aconteceram muitos acidentes neste local. Tá bom? Por quê? Porque isso daqui agora se tornou o sujeito gramatical. E o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Entendeu isso? Beleza? Então é isso aí. Eu acho que já deu o nosso tempo, né? A gente vai continuar esse conteúdo na próxima aula. Nós vamos terminar então a concordância do verbo haver, quando ele, por exemplo, der ideia de tempo, e também o verbo fazer, tá? Então, até lá e tchau, tchau.